Olá! Serão tratados no artigo os temas das ferramentas atuais para edição de DNA e seus avanços, além dos obstáculos ainda presentes. O artigo escolhido trata-se de uma tecnologia extremamente promissora nos últimos anos, que é a edição de base CRISPR, para a utilização na edição de genoma. Isso é porque ela não necessita de um molde de DNA para introduzir alterações, o que por si só evita a criação de alterações cromossômicas indesejadas. O CRISPR são nada mais do que sequências de DNA de certas bactérias que têm a habilidade de alterar o DNA. Elas atuam na capacidade de introduzir edições desejadas no genoma de maneira precisa e facilitada. No entanto, considerando que muitas doenças, assim como variados tipos de câncer, são causados por variantes de nucleotídeo, a capacidade de reverter essas mutações ainda é um desafio. Originalmente, os editores de DNA foram projetados pela criação de proteínas de fusão chamadas Cas9, ou Cas9. Essa enzima, ela age como uma tesoura molecular, ou seja, ela corta e modifica partes do DNA através da desnaturação e exposição do trecho necessário da fita DNA. A fita única exposta, ela está acessível para remoção e introdução da mutação pontual desejada. É importante a gente saber que, desde a concepção dos editores de base, um foco importantíssimo é a tentativa crescente de minimizar os efeitos fora do alvo. Com o avanço da tecnologia, agora é possível editar genes específicos em células para tratar doenças. Nós vamos explorar 3 abordagens promissoras, que são os plasmídios, RNA mensageiro e microinjeção. Os plasmídios são moléculas de DNA circulares que podem ser projetados para editar genes específicos. Eles podem ser injetados diretamente em células, permitindo a edição em vivo. No entanto, os plasmídios podem ser tóxicos para alguns tipos de células e a expressão prolongada pode levar a uma edição indesejada. Apesar disso, ainda é uma ferramenta valiosa para a edição genética. O RNA é uma molécula que carrega informações genéticas para a síntese de proteínas. Ele pode ser usado para editar genes específicos e oferece uma vantagem de ser prontamente traduzido na proteína de editor de base. Além disso, o RNA mensageiro pode ser quimicamente estabilizado, mas geralmente ele é degradado rapidamente, reduzindo os efeitos fora do alvo. O RNA mensageiro tem sido usado com sucesso em células primárias humanas, e ele é considerado uma abordagem promissora para editar células T ou células-tronco pluripotentes. A microinjeção é uma técnica que envolve a administração direta do material genético em células-alvo. Essa técnica ela já foi utilizada na fertilização de oócitos e pode ser utilizada para editar genes específicos em células específicas. A microinjeção oferece uma grande precisão e ela pode ser usada para tratar doenças genéticas. Em resumo, as abordagens de edição genética para tratamento de câncer estão em constante evolução. Os plasmídios, RNA mensageiro, microinjeção são 3 abordagens promissoras que oferecem vantagens e desvantagens. A edição genética tem o potencial de revolucionar o tratamento de câncer e outras doenças genéticas. E é um campo em constante evolução, e é importante continuar essas pesquisas de desenvolvimento dessas tecnologias. A forma mais eficiente de realizar uma edição genética diretamente num organismo vivo, como é chamado de in vivo, tem sido o uso de vetores virais. Esses vetores eles funcionam meio que como um veículo que leva o material genético até as células de tecido-alvo, onde vai ocorrer a edição genética. Entre os vetores mais utilizados, nós temos os vírus adeno-associados, que são considerados seguros e eficazes para esse tipo de transporte genético, mas eles têm uma limitação, né? Eles só conseguem carregar uma pequena quantidade de material genético, e isso dificulta a entrega de componentes maiores, como a proteína Cas9, que é uma das principais ferramentas do sistema CRISPR. Então, para tentar resolver esse problema, foi criada uma divisão, que é conhecida como divisão dos vetores de vírus adeno-associado, em que o material genético ele é dividido em partes partes menores, né, e é enviado separadamente. E essa técnica, ela permite que o sistema CRISPR seja montado dentro do organismo
e meio que isso possibilita uma entrega de material genético mais eficiente. Em estudos feitos em camundongos e células do câncer de mama, foi utilizada uma técnica chamada de edição de base. Essa técnica ela foi capaz de proporcionar, né, mutações específicas com grande capacidade. Isso fez um resultado de 90% de sucesso. E isso mostra que no futuro vai ser possível corrigir mutações, né, mutações genéticas que são causadoras de câncer diretamente no corpo. Então, essas tecnologias elas têm como um objetivo permitir, né, que seja identificado, que a gente consiga entender melhor e tratar essas mutações que provocam câncer de uma forma precisa, segura, direta, também dentro do corpo, ou seja, em vivo. Então, agora falando um pouquinho sobre a utilização, né, das células CAR-T para a imunoterapia com edição de bases, a gente tem que a utilização da edição de bases, ela basicamente é fazer uma alteração no material genético sem ter um efeito adverso. Então, como nos casos que são mostrados no artigo, cerca de 80%, né, não deu efeito adverso. Então, o gene ele foi alterado corretamente e não teve interação com outros genes, né? E a Cas9, ela atua, então, nesse rearranjo cromossômico. No caso da célula T, é coletado o sangue do paciente, são isolados os linfócitos T, e daí ativado nele o gene, fazer essa inserção no gene CAR, que quando reimplantado no paciente, ele permite que o linfócito reconheça essas células cancerígenas e comece a atacar o tumor. Além disso, foi percebido, né, foi observado que, além dos linfócitos eles atacarem o tumor, eles também reduzem, né, o desenvolvimento do tumor. Então, eles dão uma segurada no desenvolvimento, o que ajuda também no caso de terapias coadjuvantes. Então, dependendo de como está o estágio do paciente, né, tem-se, então, uma possibilidade maior, né, de sobrevivência pelo câncer. Então, é considerado que no caso, o artigo é de 2020, né, então já teve algumas mudanças hoje em dia. Claro que uma alteração gênica, ela sempre tem alguns prováveis efeitos colaterais. Mas, né, na época que foi escrito o artigo, mostrava-se que cerca de 80%, né, seja em procedimentos com camundongos, com mamíferos, até com alguns pacientes, na época, deram esse aumento, né, da previsão de vida do paciente. Então, ele tem como principal, né, assim, para o futuro, essa possibilidade de fazer uma triagem gênica funcional e daí a manipulação, né, das células CAR-T antígeno-tumorais, permitindo, assim, uma cura, né, um pouco mais efetiva, né, do câncer.